Chifre pequeno, a chave de Daniel para identificar o anticristo. Nas páginas da Bíblia, há uma figura misteriosa chamada chifre pequeno. Não é um personagem qualquer, é um símbolo, profecia e aviso. Seria esta a chave para identificar o anticristo? Que pistas o livro de Daniel nos dá sobre esta figura enigmática? Ao final, verá como a profecia antiga ganha vida de formas inimagináveis. Comecemos com Daniel, livro de visões e profecias detalhadas. Daniel, jovem cativo na Babilônia, recebeu sabedoria divina única. Em Daniel 7, ele tem uma visão inspiradora e aterrorizante. Vê 4 grandes bestas surgindo do mar, cada uma um reino. Mas não são só as bestas que chamam sua atenção. É algo muito mais sinistro. De uma dessas feras surge um chifre pequeno. Isso não é só um detalhe menor. É o foco central da profecia. Então, quem ou o que é esse chifre pequeno? Para entender o chifre, primeiro vamos ver as 4 feras na visão de Daniel. Essas feras representam 4 grandes impérios que dominariam o mundo. O leão com asas de águia, acredita-se, simboliza a Babilônia, que capturou Daniel. O urso erguido com 3 costelas na boca, dizem, representa o Império Medo-Persa. O leopardo de 4 asas e cabeças, creem, é o Império Grego de Alexandre, o Grande. E a fera terrível com dentes de ferro, que muitos veem como o Império Romano, brutal. Mas eis a reviravolta. É dessa 4ª fera que surge o chifre pequeno. É aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Em Daniel 7:8, lemos: Enquanto eu observava os chifres, eis que surgiu outro chifre, pequeno, que se ergueu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Este chifre tinha olhos humanos e uma boca que falava com arrogância. Vamos fazer uma pausa. Este não é um chifre qualquer, é um símbolo de poder, inteligência e arrogância. Muitos estudiosos creem que este chifre pequeno representa o anticristo, a figura máxima da rebelião contra Deus. Mas o que torna esse chifre tão perigoso? E como podemos reconhecê-lo quando aparecer? Vamos nos aprofundar. A profecia de Daniel não é apenas simbólica, é incrivelmente detalhada, nos dando características específicas para identificar essa figura misteriosa. Eis o que sabemos. Primeiro, o chifre pequeno derruba 3 reis. A primeira coisa que aprendemos é que o chifre pequeno sobe ao poder derrubando 3 outros reis. Daniel 7:8 diz: Diante de mim havia outro chifre, um pequeno, que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Essa imagem não é só poética, é profética. Mostra a crueldade e astúcia política do chifre pequeno. Para subir, ele destrói ou derruba 3 líderes. Pode ser líderes ou nações reais, mas de qualquer forma, é uma tomada violenta. Pense, vimos ditadores e políticos na história que subiram eliminando rivais. O chifre pequeno poderia ser uma versão futura desse padrão? E a questão é, já vemos alianças e rivalidades se formando que podem levar a essa reviravolta? Hoje, o mundo está cheio de alianças instáveis, tratados frágeis e lutas pelo poder. Não é difícil imaginar como essa profecia poderia se concretizar. Segundo, o chifre pequeno fala com arrogância. A segunda característica do chifre pequeno é sua boca. Isso mesmo, essa figura é conhecida por falar com jactância. Daniel 7:8. O descreve como um chifre que tinha olhos como os olhos de...
boca que falava com arrogância. Mas eis o ponto: não é só arrogância. Isso é blasfêmia. Daniel 7:25 diz: Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos e tentará mudar os tempos e as leis. O chifre pequeno não só se gaba, mas zomba de Deus, sua autoridade e seu povo. Soa familiar? Na história, vimos líderes que se exaltam como deuses ou tentam reescrever a moral para seus fins. Hoje, parece que cada dia surge uma nova voz tentando silenciar a verdade de Deus. Seria isso um prenúncio da ascensão do chifre pequeno? Terceiro, o chifre pequeno persegue o povo de Deus. Essa característica é uma das mais assustadoras. O chifre pequeno perseguirá ativamente o povo de Deus. Daniel 7:25 nos diz: Ele oprimirá os santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues em suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Eis o significado. O chifre pequeno não só oprimirá os crentes politicamente, mas fará guerra espiritual e física contra eles. Essa perseguição faz parte de uma tribulação maior do fim dos tempos e ataca quem não se curva à sua autoridade. Pense nisso. Quantas vezes ouvimos de cristãos enfrentando ridicularização, censura ou até violência pela fé? Já acontece e a Bíblia diz que só vai piorar. A ascensão do chifre pequeno trará perseguição em escala global. Além disso, o chifre pequeno tenta mudar os tempos e as leis. Essa característica é fascinante e um pouco assustadora. O chifre pequeno tentará mudar os tempos e as leis estabelecidas. O que isso significa? Pode ser uma reescrita total das normas sociais, morais ou até tradições religiosas. Na história, vimos líderes tentando apagar feriados cristãos, mudar cultos ou redefinir leis morais. O chifre pequeno levará isso ao extremo, buscando destruir tudo que reflete a autoridade de Deus. E o mais surpreendente é que ele provavelmente justificará isso como progresso. Num mundo que preza conveniência sobre convicção, é fácil ver pessoas aceitando essas mudanças sem questionar. Vemos também que o domínio do chifre pequeno é limitado. Mas eis o detalhe mais importante: o poder do chifre pequeno é temporário. Daniel 7:25 diz que seu governo durará um tempo, tempos e metade de um tempo. Estudiosos interpretam isso como 3 anos e meio, um período curto, mas intenso de dominação. Isso nos mostra duas coisas. Primeiro, Deus está no controle. O chifre pequeno pode surgir, mas só irá até onde Deus permitir. Segundo, nos lembra que mesmo nos tempos mais sombrios, há esperança. O povo de Deus não será esquecido e a justiça prevalecerá. Cada característica pinta um quadro assustador do chifre pequeno e do anticristo que ele representa. De suas palavras arrogantes à perseguição implacável, essa figura é a personificação da rebelião contra Deus. Mas eis o ponto: a Bíblia não só nos dá esses sinais, ela os dá para nos preparar. Quanto mais entendemos essas características, mais reconhecemos os sinais dos tempos e mantemos nossa fé. Pois enquanto a ascensão do chifre pequeno é inevitável, sua queda também é. É aqui que a coisa fica real. Ao olhar o mundo, é difícil não ver as sombras da profecia de Daniel se formando. Líderes políticos crescem com poder descontrolado, nações formam alianças frágeis mas alinhadas, e o mundo busca ordem no caos. Seria este o cenário sendo preparado para o surgimento do chifre pequeno? Na visão de Daniel, o chifre pequeno surge da quarta besta, o Império Romano. Hoje, muitos creem que isso representa uma versão revivida desse império, possivelmente surgindo da Europa.
A União Europeia, ou OTAN, seriam precursoras das 10 nações que darão poder ao chifre pequeno. Pense nisso. A UE começou como aliança econômica, mas virou força política e militar. Seus membros são diversos, mas trabalham juntos. A união parece forte, mas divisões internas, ferro e argila, espelham a fragilidade descrita por Daniel. Será aqui que o chifre pequeno fará seu movimento? Hoje, líderes usam linguagem arrogante, prometendo resolver problemas impossíveis. Mas algum deles iria além de palavras para reivindicar autoridade sobre o povo de Deus. E então, há a instabilidade de tudo isso. As alianças atuais são fortes e fracas, como ferro e argila na visão de Daniel. Tensões econômicas, culturais e geopolíticas mostram como o mundo pode desmoronar sob pressão. Mas eis a questão. Instabilidade cria o ambiente ideal para um líder poderoso surgir. O chifre pequeno não surgirá sozinho. Será acolhido por um mundo desesperado por respostas. As crises atuais podem abrir caminho para essa figura emergir? Quanto mais observamos os eventos, mais claro fica. O mundo caminha para o cenário que Daniel descreveu. Mas a grande pergunta é: quão próximos estamos? O chifre já estaria nos bastidores, aguardando o momento? Ou ainda estamos no início dessa linha do tempo profética? Certamente, as peças se encaixam e devemos ficar atentos. O poder da profecia está em sua conexão com o Apocalipse. A marca da besta vem de um homem chamado a Besta. No Apocalipse, 3 figuras se unem para governar o mundo. A primeira é um ser angelical chamado Satanás ou Diabo. As outras 2 são humanas, bestas, o anticristo e o falso profeta. Eles formam uma trindade profana, imitando Deus, Cristo e o Espírito Santo. No capítulo 13, vemos as 2 bestas. A primeira é um líder influente, um ditador de todas as nações. Ele é o anticristo, o homem da iniquidade. Como reis antigos, o anticristo terá um profeta, a segunda besta, o falso profeta. Esse líder religioso usará poderes para fazer adorarem o anticristo. Ele enganará com milagres, fogo do céu e estátuas que falam. Na aparência, será como um cordeiro com 2 chifres. Apocalipse 13, 11, 15. Então vi outra besta surgindo da terra. Tinha 2 chifres como cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta quando juntas, e faz a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Realiza grandes sinais, atos impressionantes, até faz fogo cair do céu à terra diante dos olhos das pessoas. Engana os não convertidos na terra com os sinais que Satanás lhe permite fazer na presença da primeira besta, mandando fazer uma imagem da besta que foi ferida mortalmente pela espada e reviveu. Recebe poder para dar vida à imagem da besta, fazendo-a falar. Este falso profeta faz o mundo aceitar a marca da besta, ligando o evento à religião. Apocalipse 13, 16, 17. E faz com que todos, pequenos e grandes,
Os ricos e pobres, livres e escravos, receberão uma marca na mão direita ou na testa. Ninguém poderá comprar ou vender sem a marca, seja o nome da besta ou o número dele. No futuro, todos sob o domínio da besta e seu aliado terão que ter uma marca especial. Essa marca será essencial para comprar ou vender. Sem ela, as pessoas não poderão fazer negócios. Só quem tiver um número específico na mão ou testa poderá fazer transações comerciais. Esse número será dado aos que aceitarem a falsa adoração da besta. Ter uma marca para comprar ou vender é possível e pode ser bem prático. Hoje, já temos tecnologia para dar às pessoas uma marca para comprar e vender no mundo digital. Há várias formas disso acontecer e estudos atuais exploram essas possibilidades. O número da besta. Apocalipse 13:18. Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. E seu número é 666. O 666 é intrigante, feito de 6, número que sugere que humanos quase alcançam a perfeição, o 7. Acredita-se que esse número seja uma pista da identidade do último governante maligno antes de Taiwan vai ser o grande marco geopolítico dessa nossa geração, né, da primeira metade desse século. Não vai ter outra coisa, vai ser a grande... A minha fala é que Taiwan é o início da Terceira Guerra Mundial. Imediatamente, ou é o gatilho que vai levar a isso. Perfeito. Minha dúvida é para a segunda parte do pensamento dele, que ele fala: esse é um problema da nossa geração, é um problema da primeira metade do século. Porque para a próxima geração, a geração dos meus filhos, dos seus filhos, para a segunda metade do século é outro. Quer dizer, se a gente chegar lá, né? Mas se a gente chegar lá, seria outro. Que é, na verdade, a escalada de corrida nuclear no Oriente Médio. Ele coloca dessa forma. Primeiro, a primeira questão é como haveria de ter uma ceder Taiwan para a China, porque ele fala que é inevitável, isso vai acontecer, querendo ou não, o Xi Jinping quer que aconteça na vida dele. Né? Ele quer ver isso acontecer. Se é possível, dada a conjuntura atual dessa corrida que a gente viu nos últimos dias, que foi muita loucura, muita informação, esse excesso de informação é perigosíssimo, né? Muito ruído ao mesmo tempo. Como seria feito, se é possível ser feito, e caso consiga ser feito de maneira salutar sem uma terceira guerra mundial, chegaríamos na segunda etapa. Você concorda que seria uma corrida armamentista nuclear no Oriente Médio? Não acho que é no Oriente Médio, acho que é no mundo, né? Porque a Polônia já disse que ela precisa ter uma bomba atômica se os Estados Unidos vão abandonar a Europa. E se a Polônia vai ter uma bomba atômica e a Alemanha está se rearmando no nível que vai se rearmar, e não existe mais o guarda-chuva nuclear americano, a Alemanha também terá que ter uma bomba atômica. A questão de Taiwan vai dizer se o Japão e a Coreia do Sul terão ou não bombas atômicas. Porque se os Estados Unidos abandonar Taiwan, o Japão, no dia seguinte, nos meses seguintes, se torna uma potência atômica. Se o Japão se tornou uma potência atômica porque os Estados Unidos abandonaram Taiwan, a Coreia do Sul, que é inimiga e rival do seu vizinho, a Coreia do Norte, que tem bomba atômica e tem 30 mil soldados americanos na Coreia do Sul, e os Estados Unidos abandonaram Taiwan, a Coreia do Sul vai virar e vai falar: eu preciso de uma bomba atômica. O Japão já fez a bomba atômica dele, ou já está fazendo. E aí você tem 4 novos países com bomba atômica, não tem como você virar para o Irã e falar: Irã, você não vai ter uma bomba atômica, porque a gente não quer que você tenha bomba atômica. Ele vai falar: ué, mas está todo mundo construindo bomba atômica. E o Irã já tem um programa nuclear muito antigo. E aí quando o Irã tiver a bomba atômica, a Turquia, a Arábia Saudita e o Egito terão bombas atômicas. E aí você está vendo para onde nós estamos indo. Aí até o Brasil vai estar discutindo se a gente tem que ter bomba atômica nesse cenário. Então, esse cenário já está acontecendo hoje. Tem muita gente, eu sou uma delas, que fala que nós já entramos numa nova era nuclear. Uma era de corrida armamentista nuclear. E os países estão pensando seriamente sobre isso. Um mundo com
20, 30 potências ou países com bombas atômicas, não é um mundo mais seguro. Hoje nós só temos 9 países. Então, assim, eu acho que a questão de Taiwan, ela potencializa ou não o problema da corrida nuclear. Mas o problema já está colocado na mesa. E quem criou o problema foi a postura americana em relação à Europa. Ao ativar a Polônia, começar a falar disso, ao fazer a França perceber que eles precisam ter as bombas deles, ao a Alemanha falar, bom, se a gente precisa ter as nossas bombas, eu não tenho bomba aqui, quem tem é a França e a Inglaterra, o Japão está de olho nessa história e a Coreia do Sul também. Então, isso já foi provocado. Isso é uma das consequências nocivas daqueles que acham que simplesmente virar para os europeus e falar, se virem, tá tudo bem. A conta americana diminuiu, né? Porque você não está mais defendendo eles, não tem que gastar com eles, mas as consequências para a ordem e para a segurança internacional são devastadoras. Você tem uma grande corrida nuclear pelo mundo. A questão de Taiwan, ela ia seguir um fluxo normal, aonde a China não vai abdicar de Taiwan. A pergunta é, os Estados Unidos vai ou não defender Taiwan? Eu não acho que se os Estados Unidos abandonarem Taiwan, que Taiwan vai lutar. Eu acho que Taiwan vai se entregar. Porque é uma luta muito complicada. Se isso acontecer, não é que a gente se livrou do problema. A gente só plantou uma bomba muito maior embaixo do tapete. Porque a sequência disso é o Japão se tornar um país atômico. E o Japão conseguiria se tornar uma potência atômica em poucos meses. Ele tem estoques de plutônio enriquecido, assim, muito substanciais. Ele tem tecnologia, ele tem capacidade industrial, ele tem tudo. Ele só não fez porque ele não quer alterar esse status, essa ordem e entrar nessa briga. Agora, se os Estados Unidos falarem eu vou defender Taiwan, aí é o grande choque do possível início da Terceira Guerra. Eu tô gostando dessa provocação aqui de assuntos misturando política e economia. E me veio uma ideia aqui, queria jogar essa bomba. Falar jogar bomba num assunto desse fica até muito difícil, mas eu queria que vocês dois, né, falassem sobre isso. Que não é de hoje que você, professor, fala sobre esse aumento da temperatura que pode gerar uma terceira guerra mundial. E uma das consequências que a gente pode ver das medidas anunciadas pelo Trump é um impacto no PIB global, que pode gerar uma recessão. Acho que fizeram até uma conta de cada 10% de tarifa, 2 pontos do PIB, então já levaria os Estados Unidos para uma recessão, e muita gente apostando numa recessão na economia americana. Um mundo economicamente mais fraco é um mundo mais promissor para uma guerra, né? Você tendo a economia mais fraca aumenta a chance das tensões armamentistas se elevarem, porque fazendo um paralelo com o que a gente viveu, talvez no pós-subprime até aqui, né? Até esses anos de calmaria que a gente teve depois que o Federal Reserve jogou o juro para zero e tudo prosperou. Talvez as pessoas não estavam tão interessadas assim em guerrear, porque estava todo mundo prosperando, tá? O bem-estar estava predominante em boa parte do mundo. Se a gente viver uma recessão, isso pode acelerar ainda mais uma chance de terceira guerra? A história nos dá duas respostas. Sim, recessões levam a grandes guerras, a Segunda Guerra, mas a história também nos dá uma outra resposta. Pujança econômica levou à Primeira Guerra. Quando você olha para uma guerra comercial, aonde você impõe altas tarifas do jeito que estão sendo impostas, a China, países superavitários em climas de ruptura do comércio internacional,
são os que sofrem mais do que os deficitários. Os Estados Unidos, nos anos 30, quando ele impôs o Smoot-Hawley, aquela série de tarifas, quem sofreu muito mais foram os americanos. Por quê? Eles eram superavitários, comercialmente falando. Sim. E aí houve retaliação, e a retaliação fechou o mercado daquele que tem um excesso de produção. Se tem um excesso de produção, não tem um consumidor interno, só que você não pode mais vender para fora, o que acontece? Você vai ter que começar a fechar todas as fábricas. Você vai ter uma grande destruição de valor e uma grande recessão nos superavitários. Por que eu estou falando isso? Porque, teoricamente, a China sofrerá, teoricamente não, na prática, muito mais. E aí você me diz, por que ela está continuando então? Porque guerras não são decididas somente por questões econômicas, mas são decididas por questões políticas. A economia é uma parte da política, mas ela é uma ferramenta da política. E a China está partindo para uma ofensiva contra os Estados Unidos, de dobrar a aposta, de bancar o truco, ou o blefe, ou o disparo do Trump, porque ela entende que ela vai ganhar economicamente lá na frente e ela precisa vencer essa batalha agora. Então ela está disposta, a China está dizendo, eu estou disposto a ir para a guerra. O chinês está dizendo, eu estou disposto a ir para a guerra. Xi Jinping está dizendo isso, a China está dizendo, eu estou disposta a ir para a guerra. E veja, aí você fala assim, pô, mas ela vai se destruir economicamente? Só que na guerra, você não faz uma conta de quanto que você ganha. Você faz uma conta de quem perde mais. Está disposto a se autodestruir? Está disposto a se machucar? Está disposto a sofrer? Desde que você faça o outro sofrer mais ainda. E essa é a aposta que a China está fazendo. Ela acha, e essa é a aposta que o Trump está fazendo. Ele acha que a China vai ter mais a perder. Ele acha que racionalmente ela vai recuar, porque ela vai perder economicamente. As guerras todas nos mostram que não é um fator econômico que decide se você vai continuar naquela briga ou não. Você está disposto a perder muito. A mesma discussão acontece com os títulos da dívida americana. A China já chegou a ter 13% de toda a dívida americana. Hoje os estrangeiros controlam 24% dos bonds dos treasuries. 55% está com o investidor americano dentro dos Estados Unidos. 13% está com o Fed e o resto com outros. Desses 24% que está com o resto do mundo, a China não é a maior detentora mais. O Japão é o maior. A China é a segunda maior. O que aconteceu? Como que a China pulou de 13 para a posição que ela está hoje? Ao longo desses anos, ela vem diminuindo isso o máximo que ela pode, porque ela está se preparando para esse dia, para esse movimento. Muitos vão dizer, mas a China não vai desovar, vender todos os bonds americanos, porque ela vai se dar muito mal. Olha, a China pode se dar mal, mas se a China iniciar esse movimento dentro de uma desordem caótica, de completo perdas monumentais de trilhões e trilhões de dólares por causa de tarifa, por causa de disparo de assim, de não, para todo lado, de monte de loucura não explicada, não comunicada, não falada, que ninguém consegue entender o que está acontecendo, simplesmente o mundo inteiro pode entrar num grande pânico e falar assim, acabou, o dólar não é mais a moeda de reserva, eu vou vender os meus títulos também. Essas coisas, elas não acontecem programadas. Elas acontecem momentaneamente com uma overreaction, né? Uma reação não explicada dos mercados. A gente não sabe qual é o gatilho. Se a China entrar vendendo, o Japão tem que vender para segurar sua moeda e começa uma onda de todo mundo a vender, o dólar colapsa como uma moeda de reserva. A economia do mundo vai para uma depressão, para um colapso? Vai.
Mas ela já foi várias outras vezes. E uma delas levou a uma guerra. Outra não. Mas, assim, o cenário nos parece que essa situação nos levaria a uma guerra com certeza. Dado o nível de incertezas e instabilidades em todas as outras áreas geopolíticas. Não só na relação comercial, econômica, financeira, monetária. Porque nós estamos com uma ênfase aqui. Mas tem a questão militar, que eu acabei de citar. Tem uma corrida armamentista nuclear, dando um pontapé de uma corrida armamentista nuclear começando no mundo. Tem um armamento, um gasto em defesa aumentando no mundo inteiro. Tem 2 guerras acontecendo regionais. Toda guerra mundial, ela não começa sendo uma guerra mundial, ela começa sendo uma guerra regional. A Segunda Guerra Mundial começou com 3 guerras regionais. A Alemanha na Europa, a Itália no Mediterrâneo e na África, e o Japão na China e na Ásia. Quantas guerras regionais nós já temos hoje? 2. A Segunda Guerra Mundial só virou Segunda Guerra Mundial quando os Estados Unidos entrou. Eram 3 conflitos isolados e separados. Hoje são 3 conflitos isolados e separados. Quer mais uma notícia devastadora? Anteontem, 150 chineses foram encontrados dentro da Ucrânia lutando. Uhum. As pessoas não entenderam. Isso não é uma brincadeira. Tem norte-coreano lutando dentro da Ucrânia. Muitos. Faz tempo. Se tiver chinês lá dentro agora... E a frase é voluntários chineses. Você não sai da China para ir lutar na Ucrânia se o governo chinês deixar você sair. Porque você não sai da China para fazer muitas coisas. Ainda mais lutar numa guerra de um problema que sinaliza um grande movimento no tabuleiro do xadrez geopolítico. Isso só acontece porque a China deixou. Esse é um sinal de extrema ofensividade por parte da China. Se você somar isso com a postura em relação às tarifas, né, a retaliação tarifária, se você somar isso com o que pode vir sobre Taiwan, testar os Estados Unidos, testar o Trump, numa situação onde que ele não vai poder mais dizer que ele deu Taiwan para a China, como eu descrevi aqui há pouco. Olha, tem muito mais do que fator político e econômico para explicar a gente caminhando para uma guerra. E eu achava, e eu sempre tenho dito isso, que esse cenário de terceira guerra não viria no mandato do Trump. Minha análise está mudando. Porque o nível do estrago, do caos absoluto que está acontecendo, ele é muito propício para um slippery slope. Assustou muito, né? Porque tá logo no começo do mandato. Tem mais 3 anos e meio pela frente, mais até. Isso, e assim, as pessoas... tá vendo? Ele parou. Era só para chamar a atenção. Ele não parou. Vocês não entenderam que ele não parou. Ele deu uma pausa, ele vai continuar, ele vai voltar. Não tem sentido você tarifar o México, porque o Canadá, porque o Canadá é superavitário. Por que você está fazendo isso? Você só está rompendo a confiança, a aliança. Você está desestruturando algo que você vai precisar para lidar com os movimentos do que vai vir daqui para frente. E olha, assim, tem uma parte nessa história que é um argumento que se você não retaliar o mundo todo, né, se você não impor tarifas ao mundo todo, a China vai transportar a indústria dela para outros lugares. Uhum. Então a tarifa seria uma ameaça e uma garantia de que a China não consiga mandar para os outros lugares. Mas como as tarifas saíram para o resto do mundo, por razões óbvias, que não poderiam ter sido colocadas desse jeito, não poderiam ter sido feito assim, você também não consegue evitar que a China encontre maneiras de burlar isso. E se não vai para os Estados Unidos, a China vai dump todas essas coisas em outros lugares, inclusive aqui no Brasil. Na Europa. E os europeus estão preocupados. Você percebe o nível do desarranjo econômico, monetário, político, militar, que é todo o desencadeamento dessas coisas em 3 meses? Estou dizendo que o mundo não tinha problemas. Tinha problemas gravíssimos. Acabei de dizer que
um das grandes acertos do Trump é o diagnóstico do comércio internacional. Mas não adianta. Se você vai usar um remédio errado e a forma de aplicar o remédio é você tem que dar uma injeção em você. Cara, olha pro lado, eu sei que você não gosta de injeção, vamos ter uma conversa, pô, se distrai e tal, toma aqui um uísque, sei lá, qualquer coisa. E não chego e te dou um soco na cara e começa, entendeu? Não é assim. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima. Não é normal o que aconteceu hoje. Diversos influenciadores na internet estão divulgando a chegada de um novo chip cerebral, o Neuralink. Isso está sendo orquestrado pela série Black Mirror, que está fazendo essa propaganda desse chip. Eles já fizeram isso com o cachorro robô e chegou à sociedade logo depois. Você vê nas imagens que as pessoas fixam o chip cerebral na têmpora, na lateral da testa, ele é ativado e elas entram em uma dimensão tecnológica. Isso aí é o metaverso, é o que está chegando agora, totalmente associado a uma questão espiritual. Muita gente está assustada com isso que chegou agora, porque virou uma febre ali na América do Norte e vai chegar aqui no Brasil também. Mensagem preditiva que está sendo feita por essa série. Diversos especialistas em psicologia já alertaram. Isso aí vai gerar a nova dependência das pessoas. Vai ser uma fuga da realidade, uma entrega à inteligência artificial. O que está acontecendo nessas obras audiovisuais é uma mensagem de algo que está por vir. Não é brincadeira. Lembrando que o Elon Musk ele já implantou o primeiro chip cerebral lá nos Estados Unidos. Já está acontecendo, não é teoria. A igreja tem que ficar esperta com isso e alertar todos. As imagens que estão sendo expostas é o que está por vir na sociedade. Alertem as igrejas. Irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, foi nos aberta uma porta grande aqui. Glória. Para ganharmos almas. Se você é amante de almas e você ama a obra de Deus na terra, você vai abraçar essa causa com a gente. Nós precisamos, irmãos, agora, tem uma comunidade aqui, abrir a porta aqui ao pessoal, para fazer um trabalho missionário. E são 50 famílias. Você já imaginou, irmão, 50 famílias para Jesus? Uma comunidade inteira para Jesus aqui? E eu preciso, irmãos, de vocês para nos ajudarem. A gente chegar aqui e abrir a porta. A gente precisa de 50 cestas básicas. São 50 famílias. Mês agora, mês de abril. Vamos fazer essa campanha, 50 cestas básicas. Nos ajude a levantar essa quantia de cestas básicas para a glória de Deus e ganharmos essa família para Jesus. É a última hora, são os últimos trabalhos. Nos ajudem, tá? Vocês conhecem nosso trabalho, Projeto para Todos. Vocês sabem nos encontrar, nossos grupos. Aqui na tela tem o número do Pix, é o número do telefone também. Vocês podem entrar em contato para a gente fazer uma grande pescaria aqui de almas. Viu, irmão? Será um trabalho evangelístico maravilhoso. E eu creio que essa comunidade inteira será uma comunidade que ganha para Jesus. E serão cuidadas por nós, são vidas que vão ser cuidadas por nós. Tá bom? Então nos ajude, irmãos, a conseguir fazer essa obra missionária para o mês de abril. A gente vai dizer a data direitinho, para vocês se organizarem, para a gente conseguir ganhar essas vidas para Jesus, né, meu amor? Em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Aqui nesta feira, você, meu querido ouvinte, nós estamos aqui com alguns exemplares da Bíblia e nós não estamos aqui para vender Bíblia, nós estamos aqui para distribuir a palavra de Deus, como ela deve ser distribuída de forma gratuita, assim como a salvação, você não paga nada por ela, porque a salvação que Deus te deu já custou um preço alto, e esse preço alto foi através da pessoa bendita de Jesus. E vocês, meus amigos, que estão aqui nessa feira, vocês que estão aqui nessa localidade, que vieram aqui fazer algum trabalho, nós temos algo para você aqui nessa manhã. E eu quero
comunicar para vocês a palavra de Deus. Esta palavra é viva e eficaz, como diz em Hebreus 4:12. E eu quero que você preste bem atenção naquilo que nós vamos transmitir para você. Esses louvores foi uma mensagem de Deus para o teu coração. E para a gente finalizar esse trabalho, eu quero deixar uma breve reflexão da parte de Deus para vocês. A Bíblia nos fala de uma história que ocorreu. A Bíblia nos conta o Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Essa história quem contou foi o próprio Jesus. Jesus contou uma história de um homem rico e do Lázaro. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava-lhe alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também e foi sepultado no inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quem está lá não pode vir para cá, e os que estão aí não podem vir para cá. Então replicou o pai: Eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles lhe dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Respondeu o pai Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se eles ouvirem de que dentre os mortos, eles vão ouvir e vão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Não, se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. E aqui acaba a história que Jesus falou. Meus queridos ouvintes que estão me ouvindo, preste atenção. Preste bem atenção, porque isso aqui é um relato verídico. Jesus conta a história de 2 homens, um chamado Lázaro e o outro conhecido como rico. Observe que o texto que eu li, ambos morreram. Ambos morreram. A morte não respeita rico e não respeita pobre. A morte, quando vem, ela leva o rico e leva o pobre. Todos nós estamos sujeitos a morrer. Porém, o texto vai dizer que um é sepultado e foi para o inferno. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo. Um morreu, foi sepultado e foi para o inferno. O outro foi levado pelos anjos. Ei, meu querido ouvinte, existe apenas 2 destinos para a nossa alma. Muitos dizem aí, um sofisma, que todo caminho leva a Deus. É uma mentira. Só existe um caminho que leva o homem a Deus. E este caminho está escrito nas Sagradas Escrituras,
quando o próprio Jesus disse em João, capítulo 14 e o versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um caminho que leva o homem a Deus. E esse caminho, eu estou testificando dele agora aqui, que se chama Jesus. Somente através da pessoa bendita de Jesus, você encontrará salvação para a tua alma. E o texto nos diz que ambos morreram. E o texto vai dar detalhes aqui. Quando este homem rico chega no inferno, ele encontra tormento. Ele está atormentado pelas chamas do inferno. Ei, no inferno só existe uma porta, que é a porta de entrada, e não existe porta de saída. Aqueles que chegam no inferno, eles serão atormentados de dia e de noite. O inferno é um lugar tão terrível que o próprio Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele testificou do inferno. A Bíblia diz que Jesus falou do inferno em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 43. Jesus vai falar do inferno e ele vai dizer que no inferno é melhor você chegar no céu faltando um braço, é melhor chegar no céu faltando um olho, do que ir para o inferno com o seu corpo inteiro. Jesus está aqui usando um exagero na frase para dizer para você resistir, você se esforçar a não entrar naquele lugar, custe o que custar. O inferno é um lugar para onde as pessoas que rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a palavra de Deus, elas estão destinadas àquele lugar. Mas hoje aqui, nesta feira, Jesus está estendendo a sua misericórdia. E Ele está dizendo para mim e para você: ei, venha para mim enquanto é tempo. Porque Jesus não quer que você vá para aquele lugar de tormento. Aquele lugar é um lugar terrível. Aquele homem que estava no inferno, ele clama: Pai Abraão, Pai Abraão, oh Pai Abraão, me ajude, porque eu estou atormentado neste lugar. O inferno é um lugar de tormento. O inferno é um lugar de sofrimento. Muitos dizem assim: depois que eu morrer, é só me enterrar. Ei, cuidado, não é bem assim. O teu corpo de fato dorme. Este corpo nosso a terra vai comer. Mas a tua alma, para onde vai? A alma tem apenas dois destinos: céu ou inferno. Meu querido ouvinte, hoje você pode decidir para onde você vai passar a tua eternidade. Hoje aqui nesta feira está sendo ofertado para você aonde você passará a tua eternidade. Veja que este homem, enquanto estava em vida, ele teve a oportunidade de você escolher aonde você vai passar a eternidade. É em vida, é agora. A oportunidade está sendo dada para você hoje. Talvez você diga: eu não mato, eu não faço nada de ruim com ninguém. Ei, cuidado. Mesmo assim, você sendo uma pessoa boa, a tua justiça não pode cobrir o teu pecado. Foi por isso que Deus providenciou Jesus na cruz, para que o sangue de Jesus, ele cobrisse a tua dívida de pecado. E hoje aqui, Jesus te chama, dizendo: escolha o caminho do céu. Jesus vai falar em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13 e o versículo 14, Jesus vai dizer: existe apenas dois caminhos, um caminho estreito e um caminho largo. Jesus vai dizer que o caminho largo, muitos entram por ele. E o que é o caminho largo? O caminho largo é o caminho da prostituição, é o caminho da imoralidade, é o caminho dos vícios, é o caminho do adultério, esse caminho das festas, da bebedeira, tudo de quanto não presta. Esse é o caminho largo e espaçoso, e muitos são os que entram por ele. Mas deixe-me dizer uma coisa: esse caminho largo, esse caminho espaçoso, oh meu querido ouvinte,
Ele no final te levará à condenação eterna e ao inferno. Mas existe um caminho estreito, que é o caminho da renúncia. É o caminho de se desviar-se dos maus, se desviar dos prazeres do mundo. Este caminho, a Bíblia fala que levará você aos céus. É melhor você rejeitar os prazeres do mundo e no final ter a vida eterna com Cristo. É melhor você rejeitar os prazeres do mundo e no final ter a certeza da tua salvação e saber que o teu nome está escrito no livro da vida. Hoje, nesta feira, Jesus te chama. Assim como Jesus fala na sua palavra: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus tem alívio para a tua alma, homem. Talvez eu estou pregando aqui nessa manhã, nesta feira, e você está sobrecarregado no seu pecado, e você está tentando encontrar alívio na bebedeira, encontrar alívio nas festas, encontrar alívio nos seus bens materiais. Mas deixa-me dizer uma coisa: aqueles que vão para o inferno, no inferno não tem dinheiro, no inferno não tem cerveja gelada, não tem água gelada, no inferno não tem como você comprar a tua liberdade. Como eu disse aqui no começo, no inferno só existe uma porta de entrada e não existe uma de saída. Mas hoje aqui você tem a oportunidade de escolher o caminho do céu, de glória. Hoje você tem a oportunidade de escolher Jesus. Só existe um meio para você escapar daquele lugar terrível. É através de reconhecer que você é um pecador e precisa de Jesus. Por isso que Jesus inicia o seu ministério dizendo, em Marcos capítulo 1, versículo 15: arrependei-vos e crede no Evangelho. É tempo de se arrepender, meu querido ouvinte. A Bíblia vai dizer que Lázaro está sendo consolado, porém o rico está em tormentos, porque ele está agora no inferno. Porque enquanto ele estava vivo, enquanto ele teve vida, ele escolheu o caminho largo. Enquanto ele estava vivo, ele não reconheceu que precisava de Jesus. Porém Lázaro está consolado. Hoje aqui nesta feira, Jesus te chama. Hoje Jesus te chama dizendo, vinde a mim. Hoje Jesus tem um plano para você. Talvez você está cansado, sobrecarregado de tantas coisas deste mundo. Talvez o pecado tenha deixado você triste, amargurado. Mas hoje chegou aquele que pode tirar a tristeza do teu coração e colocar alegria. Hoje Jesus te chama dizendo, vinde a mim, vem logo, vem depressa. Este mundo está chegando no seu final. Tudo já nos mostra que Jesus está voltando. E nós estamos aqui te anunciando, venha para Jesus, enquanto é tempo. Hoje Jesus te chama, meu querido ouvinte. Hoje Jesus te chama, venha enquanto é tempo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você não terá duas oportunidades, você não terá três oportunidades. A oportunidade está sendo dada hoje e agora. Eu não posso garantir que você terá uma nova oportunidade, uma nova chance. A chance está sendo dada hoje. Venha para Jesus. Somente Jesus pode dar jeito na tua vida. Alguém diz, eu mesmo darei jeito na minha vida. Dá não. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Jesus te chama hoje. Hoje Jesus nos enviou a esta praça, a esta feira, para dizer para você, eu tenho um plano da tua vida. Não desperdice a tua vida na bebedeira. Não desperdice a tua vida nas festas anoitadas. Eu tenho um plano para a tua vida. Ei! Talvez eu estou pregando aqui para um filho pródigo que um dia já esteve na casa de Deus, já serviu a Deus, e Deus está dizendo, volte para mim hoje. Arrependa-se dos seus pecados hoje.
Glória a Deus. Se volte para Jesus agora, venha para Jesus enquanto é tempo. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Ou seja, não seja orgulhoso. Não resista. Jesus te chama hoje e te chama agora. Ele tem um plano de salvação para você. Jesus tem um plano de salvação para você, homem, mulher que me ouve nesta manhã. E o plano dele é salvar a tua vida, salvar a tua alma e escrever o teu nome no livro da vida. Jesus quer escrever o teu nome no livro da vida hoje, para que você tenha acesso aos céus e não seja condenado ao inferno. Jesus tem um plano de salvação para a tua vida. A graça de Deus, através da pessoa bendita de Jesus, está sendo derramada aqui nesta feira, nesta praça hoje. E hoje Jesus te chama: vinde a mim, venha enquanto é tempo. Não confie na sua justiça. Por mais que você seja bom, não faça nada de ruim com ninguém, você ainda precisa de Jesus. A Bíblia diz, a Bíblia é quem diz que todos nós somos pecadores desde o nosso nascimento. O pecado original lá no Éden acompanha todos os homens, mas que para que isso fosse quebrado, a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 16, no versículo 6 e diante também vai dizer que através da cruz, a inimizade que existia entre o homem e Deus foi quebrada. E você tem acesso hoje a Cristo Jesus. Ei, meu querido, Jesus te chama hoje, vem para Jesus. Não queira ir para aquele lugar de tormento. Veja que o texto termina dizendo: Abraão está dizendo a Lázaro que eles ouçam Moisés e os profetas. Tem muitas pessoas dizendo: eu não acredito que existe um inferno. Eu não acredito que existe um lugar de tormento como esse. Mas deixe-me dizer uma coisa: esse lugar existe. E as pessoas que já morreram sem Jesus, se elas pudessem voltar e dizer existe um inferno, muitos não acreditariam. Muitos não iam acreditar. Mas deixe-me dizer uma coisa: eu estou aqui nessa manhã anunciando para você que existe um lugar de tormento, existe um inferno, e você agora em vida tem a chance de não ir para este lugar. E talvez você me pergunte: como eu faço para não ir para este lugar? É muito fácil. É você reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Somente Jesus, somente a pessoa bendita de Jesus pode te livrar de ir para aquele lugar depois que você partir desta vida para outra vida. É uma garantia que a Bíblia me dá e nos dá. É aqueles que reconhecem Jesus como Salvador estarão livres da condenação eterna, porque a condenação eterna, ela foi aniquilada na cruz através da pessoa bendita de Jesus. E hoje aqui nós estamos anunciando para você. Se você sentiu no coração e quer vir aqui à frente e receber uma oração, nós vamos orar por você. Se você não pode vir, nós vamos orar aqui mesmo, para que Jesus escreva o teu nome no livro da vida. Se você aceitou a Cristo e não pode vir até aqui à frente, procure uma igreja, de preferência a Assembleia de Deus desta cidade, e você poderá ser alcançado pelo Evangelho e ter o seu nome escrito no livro da vida. Eu vou estar terminando esse trabalho fazendo uma oração para que você seja abençoado e venha ter uma nova oportunidade. Senhor Jesus, eu te peço nesta manhã, nesse trabalho que foi realizado aqui, abençoa cada um de que ouviu a tua palavra, que a tua palavra venha ser como uma semente nos corações, Senhor Jesus, que essas pessoas possam refletir naquilo que foi pregado e naquilo que foi cantado aqui hoje. Oh Jesus, oh meu Pai,
Que a tua palavra, Senhor, venha ser como uma semente nesses corações e ela venha frutificar. Não deixe este homem e esta mulher que ouviu esta palavra, esses louvores, esquecer. Que esta palavra venha remoer durante a semana, durante a noite. Não deixe que o inimigo venha roubar a semente que foi lançada aqui hoje. Abençoa cada morador, cada feirante, cada mototaxista. Abençoa esse trabalho. Todos aqueles que estão trabalhando de forma honesta, todos aqueles que estão trabalhando de forma verdadeira, abençoa, Senhor. Prospera cada um desses aqui. Assim eu te peço, ó Pai, em o nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus.